Olá, pessoal. Vamos falar hoje da nossa segunda aula da disciplina Teoria Geral da Administração. O nosso roteiro dessa aula é tratar das principais teorias do início do século passado, que deram origem a todas as outras, que é a teoria da administração científica e a abordagem clássica de Fayol. Vamos discutir um pouquinho do processo de industrialização ou de produção em massa desenvolvido naquela época e que foi implementada na fábrica da Ford, por Henry Ford. Vamos falar das características desse momento que priorizava a racionalidade do trabalho, né, e a divisão dessas tarefas. E vamos falar dos conceitos administrativos de Fayol. Tanto a teoria de Taylor quanto as teorias de Fayol iniciaram no início do século passado, basicamente ali próximo ou ao mesmo tempo, ou em decorrente, né, do crescimento das empresas no momento da Revolução Industrial, principalmente aí na sua segunda fase, né, dessa revolução, quando a complexidade das empresas começaram a aumentar muito. São duas teorias que a gente chama de teorias clássicas. Taylor dava ênfase na tarefa e Fayol na estrutura. Taylor tinha uma ênfase de baixo para cima, Fayol de cima para baixo. Então, apesar de ambos desenvolverem aí ideias distintas e até em algumas situações antagônicas, né, para a época, as suas ideias constituem o que a gente chama hoje de fundamentação da chamada teoria clássica da administração. A primeira fase da Revolução Industrial, que vai aí de 1780 a 1800 e pouquinho, 1840, ocorre no mundo uma profunda transformação econômica e social em função da retirada, né? Retirada da impressão que a pessoa foi retirada da força, mas não é, mas da transferência desse artesão ou desse colono para do campo onde ele estava acostumado a viver, a criar, a produzir, para um processo artesanal, e ele tinha somente a sua força de trabalho. Ele não tinha especialização, ele não era dono de terra, e a única coisa que ele tinha era essa força de trabalho que ele vendia para esse novo capitalista industrial que acontecia ali em função do desenvolvimento, com o surgimento da máquina a vapor, as ferrovias e o crescimento que naquele momento fomentava essa mudança nos padrões de vida daquela sociedade na época. Esse homem que até então era mantido ali pelo seu senhor, ele passa a ter que se manter. Para se manter, a única opção que ele tinha era vender essa força de trabalho para as diversas indústrias que surgiam naquele momento. A segunda fase, né, da Revolução Industrial, que quando essas empresas começam a crescer, principalmente na Inglaterra, na Europa, e sair daquele ambiente para outros países, acontece um aprimoramento também dos meios de transporte, acontece a energia elétrica como propulsora do desenvolvimento e de novas possibilidades de produção e de comércio, e começam aí a acontecer também o tráfico de escravos, e as empresas, as organizações, que na sua maioria eram fabris naquele momento, elas começam a se expandir. E essa expansão, esse crescimento, ela impulsiona uma série de problemas, e dentre esses problemas, o aumento da complexidade dessas organizações. A gente chama, né, e alguns autores chamam, se referem
Taylor como o pai da administração. Na verdade, esses conceitos administrativos já vinham muito antes de Taylor, né? Desde a antiguidade, esse termo ou essa preocupação existe. Mas foi Taylor, juntamente com outros engenheiros da época, que, preocupados com uma maior eficiência dessas organizações fabris, que buscou sistematizar ou parametrizar, padronizar métodos para que as tarefas fossem executadas, buscando com isso uma maior eficiência produtiva. Então, essa abordagem típica da escola da administração científica, ela tem a ênfase nas tarefas, lá no operário, no chão de fábrica. Ela não começa a se preocupada com as diversas inter-relações organizacionais, mas Taylor tinha a preocupação, não só ele, como outros engenheiros da época, que tinham e buscavam respostas para essas empresas naquele momento, naquele contexto, era eliminar os desperdícios e aumentar a eficiência, aumentar a produtividade. A gente fala que foram 2 momentos, né? O primeiro, ele tratou de tentar definir em tempos e movimentos um padrão de produção que correspondia aí a 100% de aproveitamento. E um segundo momento, quando ele tenta fazer a estruturação geral da empresa, de modo a ampliar esse conceito, aí envolve supervisão e cria outros parâmetros. Mas o principal objetivo da administração científica era assegurar a máxima prosperidade, tanto para a organização, que ia ter sua maior eficiência e maior produtividade, quanto para aquele operário que maior produzisse, ou que mais produzisse. Por quê? Para Taylor, o que ele achava? Olha, se eu estou produzindo 100 peças e ganho R$100, o meu colega do lado produz 50 peças e ganha os mesmos R$100, por que é que eu vou me sacrificar para produzir mais, né? Então, é a teoria ou o conceito de homem econômico. Se eu sei que o meu maior empenho, ele vai render uma maior remuneração, então eu vou empenhar mais, eu vou produzir mais. Então, essa divisão de tarefas e essa padronização com o estudo de tempos e movimentos era para definir qual era o padrão possível para aquela produtividade com a máxima eficiência. E isso é o que se imaginava. E Taylor também dizia que os males de qualquer empresa, qualquer que seja ela, estava no entendimento de que o homem, por natureza, ele já era preguiçoso, ele era vadio se ele pudesse. Então, isso já era inerente à condição humana. Então, todo operário, ele tinha essa preocupação ou essa vontade de ficar ali descansando. Se eu posso produzir 100, eu vou produzir só 50, eu vou ganhar o mesmo tanto. E ele, outro mal, né? Um outro mal que ele apontava para a época era a falta de uma metodologia científica. Então, se não existe uma metodologia, eu não sei qual é a melhor maneira. Então, cada um faz do jeito que quer. Então, era muito no improviso. E essa falta de conhecimento das rotinas criava para essa organização uma impossibilidade de cobrar um padrão, porque esse padrão não existia naquele momento, né? Então, essa falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho também comprometiam essa organização, ou essas organizações naquela época. Então, os princípios da administração científica, na visão de Taylor, era baseado no planejamento que ele queria, com a sua metodologia científica, esse desenho que ele fazia e que ele esperava provar que podia funcionar, como pôde, era baseado no planejamento, que era a substituição dessa improvisação pela ciência por meio do planejamento. Então, se eu sei qual que é a maneira correta de se fazer uma determinada tarefa, todos vão ter que trabalhar dentro dessa
padronização e desse planejamento. E aí eu tenho a possibilidade de definir qual que é a minha meta de trabalho, num dia, numa hora, num mês, numa semana. O segundo princípio que ele defendia para sistematização, né, dessa metodologia era o preparo do funcionário. Se eu sei que eu preciso de uma pessoa com determinados requisitos físicos, isso tem que começar lá na seleção. Eu não posso pôr nessa função ou para desenvolver essa tarefa alguém que não corresponda àquele requisito mínimo exigido para exercer essa determinada função. Isso envolvia também treinamento e observação para que as pessoas pudessem acompanhar o desempenho da máquina. O homem ou o operário, ele era visto como um apêndice da máquina. A máquina não podia parar e ele tinha que dar conta de ser treinado, preparado para dar conta de acompanhar aquele processo. Um outro era o controle, já que na visão dele, era inerente ao homem essa preguiça ou essa vadiagem, ele precisava ter o seu trabalho controlado, porque se ele não tivesse trabalho controlado, corria o risco dele não cumprir aquilo que estava determinado, porque ele ia buscar a ociosidade. E o outro princípio que ele aponta é a execução. Essa execução, ela se baseia na divisão das tarefas, na maior especialização dos processos desse operário para que ele pudesse cumprir essa meta padrão sem ter que ficar mudando muito de ferramental, sem ter que ficar se adaptando a uma nova máquina. Então, era um processo muito bem desenhado, muito bem delimitado. Uma das primeiras grandes fábricas a utilizar esse modelo desenhado por Taylor foi a Ford. Henry Ford, ele em 1899, ele fundou a sua fábrica de automóveis, mas ele era uma pessoa persistente, essa fábrica não funcionou. Em 1903, ele fundou a Ford Motors, fabricando o primeiro modelo popular, e ele era um homem de muita visão, um empreendedor muito visionário. Então, ele sabia que ele não foi, né, o inventor da montadora nem do carro. O carro já existia, mas ele foi o primeiro a desenvolver um sistema de produção em massa e conseguir produzir muito e produzir em escala, diminuir o custo desse produto em função do emprego, né, dessas teorias de Taylor, da divisão do trabalho, da especialização, das tarefas fragmentadas, e com isso ele diminui o custo e populariza o modelo que era na época o Ford T. E em pouco tempo, já em 1913, a fábrica da Ford já fabricava 800 unidades de veículos por dia. Para Ford, os princípios da produtividade consistiam em aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período. Então, em 8 horas de trabalho, se eu faço 3 unidades, eu vou fazer 6, eu vou fazer 10. Essa era a ideia. E isso muito impulsionado ou estimulado pela remuneração, porque ele criou um sistema de remuneração por produtividade. Então, quanto maior a sua produtividade dentro de um período de tempo, maior seria o seu retorno financeiro. Então, a organização racional do trabalho, ela se baseava nessa análise do trabalho, do estudo de tempos e movimentos, desenvolvido por Taylor, que cada um tinha que seguir, e ele tinha, inclusive, fazia uma curva, e essa curva ele não se preocupava com a normalidade dela, mas só com as suas alterações nos extremos. Ele também se preocupava com a fadiga do operário, mas não preocupado necessariamente aí com o seu bem-estar, mas preocupado, porque quanto mais cansado e mais atividades ou movimentos ele fizesse desnecessariamente que aumentassem a sua fadiga, isso impactava na sua menor produtividade. Como ele queria maior eficiência, essa era uma preocupação também que essa racionalidade do trabalho tinha naquele momento, né? Essa divisão, essa especialização, porque se eu faço a mesma coisa, a ideia era, se eu só faço isso, eu vou ficar muito bom nisso, porque eu só faço isso, eu não tenho que desviar o meu foco, a minha atenção para uma outra atividade.
Foi com ele também as primeiras abordagens relacionadas à divisão aí de estruturação de cargos e tarefas, né? Porque ele dividia tão bem essas especialidades, essa divisão do trabalho, que acabou envolvendo também esse desenho de cargos, incentivos salariais, esse conceito do homo econômicos, porque se eu busco o meu retorno financeiro, então eu vou me empenhar para que esse retorno seja o máximo possível. Ele se preocupava com as condições ideais de ambiente para que essa produção e essa eficiência fosse alcançada, não somente com o ambiente físico, mas com as máquinas, com a iluminação, com o ruído, para que o funcionário tivesse o maior conforto para alcançar essa máxima eficiência. E não se esquecia também dessa supervisão funcional. Supervisão funcional significa, eu não tenho um único comando, eu tenho uma supervisão para cada tarefa. Então, era supervisão por especialização. Então, se eu tenho um problema numa determinada fase, eu vou procurar o supervisor que é dessa especialidade. Se o problema é num outro ponto, naquele ponto também eu tenho outro supervisor. É o supervisor por função, que era o que ele preconizava. Esses mecanismos, né, utilizados por ele, de ênfase aí nas tarefas, a organização como um conjunto de peças, o homem como um apêndice da máquina, essa visão mecanicista que o homem deveria produzir, ele não podia parar, porque se ele parasse, comprometia a máquina que não parava, tinha aí uma total ausência da participação desses operários nessas decisões da melhor maneira, de como melhor empregar aí as suas habilidades para que essa eficiência fosse alcançada. Nós vamos assistir agora um pequeno vídeo, que vai retratar, eu gostaria que vocês observassem, apesar de satirizado a cena, mas era como isso acontecia naquele momento. Bom, como pode ser visto, quem quiser assistir o filme na íntegra, esse vídeo é um trecho do filme Tempos Modernos, do Chaplin. É uma comédia, mas vale a pena ver, assistir e fazer uma análise crítica, né, do ponto de vista dos processos e das tarefas e dessa divisão de trabalho e dessa alienação do processo de trabalho a que o homem era submetido naquele momento, em função da necessidade de maior eficiência. Então, a gente observa, ou pode perceber, que essa especialização ou essa superprodução que era esperada e de eficiência, ela acabava deixando as pessoas doentes, alienadas, sem condição de participar, de pensar. Não precisava pensar. E esse era um modelo que sofreu muitas críticas. Em função da superespecialização do operário, a crítica é não necessariamente que o fato de ser super especializado numa determinada tarefa, eu vou conseguir maior eficiência por isso. Né? Tem outros fatores que vão determinar se essa super especialização do operário vai sim levar a uma maior eficiência. Uma segunda crítica diz respeito à visão microscópica do homem, desconsiderando o lado social. Então, as relações interpessoais dentro desse ambiente, elas não eram consideradas. E o homem, ele é analisado isoladamente, mas ele não trabalha isoladamente. Uma outra crítica é no que diz respeito ao entendimento dele, do homem como um ser preguiçoso e ineficiente por natureza, né? Não existia nada, nenhuma metodologia ou nenhuma pesquisa científica que comprovasse isso. E também a ausência de comprovação científica de que essa metodologia, ela tinha
ou poderia ser aplicada a todas as organizações e em todos os ambientes. Então, essa crítica era mais concentrada numa visão incompleta dessa organização, porque ela era vista como um sistema fechado, ela não tinha relação com o seu ambiente. E isso também acaba comprometendo essa eficiência. Outros autores trabalharam com Ford nessa perspectiva ou nessas pesquisas. Alguns, Gilbert, por exemplo, enfocava a administração por objetivos, que depois a gente vai ver, tem uma outra abordagem mais contemporânea. Emerson também, focado nessa redução de custos. A maioria desses pesquisadores eram engenheiros e buscavam essa maior eficiência utilizando essa metodologia que Taylor desenvolveu. Fayol, por sua vez, Taylor desenvolveu essa teoria nos Estados Unidos. Fayol, quase que ao mesmo tempo, na Europa. E ele também buscava essa máxima eficiência. Só que o foco dele não era o operário, não era a tarefa. Era a estrutura. Tudo aquilo que vai dar suporte para que essa eficiência seja alcançada. Então, a gente fala que Fayol, ele foi o primeiro autor que desenhou um organograma, porque ele define muito bem essa subordinação e essas inter-relações entre os diversos setores que dão suporte administrativo para que a eficiência seja alcançada. Então, ele define funções básicas de uma empresa como sendo funções técnicas, aquelas relacionadas à produção do bem ou do serviço que está sendo disponibilizado para o mercado, as comerciais relacionadas à compra, venda de produtos e serviços, as funções relacionadas à área financeira, que é a melhor administração desses capitais, a segurança, que é a proteção e preservação desses bens, contábeis, que são os inventários, os registros, os balanços, o levantamento de custo daquilo que é produzido e disponibilizado para o mercado, e todas essas cinco funções básicas atreladas à função administrativa que vem no topo do nosso organograma. E essa função administrativa, ela tem a responsabilidade de fazer a integração da cúpula organizacional com as outras áreas funcionais, aí através de supervisão, coordenação, para que esses objetivos sejam alcançados. Então, vocês observam que o organograma ele tem em cima as funções administrativas e logo abaixo as outras 5 funções que Fayol define como sendo as mais necessárias para o alcance dessa eficiência. Então, para Fayol, esse conceito de administração passava por prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Muito parecido com o de Taylor. Só que essa previsão, ele visualizava, ou esse administrador precisava visualizar, o futuro da organização e traçar essas metas para chegar nesse futuro. Então, a gente já faz um link aí com o planejamento estratégico. Organizar é aquela tarefa constituída da estruturação dos materiais, dos diversos recursos que são necessários para a produção de um bem ou de um serviço. Comandar, liderar, dirigir, a orientação das pessoas e os relacionamentos interpessoais que vão fazer essa ligação entre a produção e a alta direção. E essa coordenação, que é harmonizar isso dentro desse mesmo contexto e objetivando aí alinhar esses esforços coletivos direcionados para a administração. E o controle, que é verificar e monitorar tudo que está acontecendo, identificar o momento exato que precisa ser mudada essa direção ou ser corrigido algo para que tudo volte a funcionar conforme o previsto. Então, para Fayol, os princípios gerais, segundo a sua teoria, era a divisão do trabalho, que Taylor também tinha, essa especialização do empregado, porque pensava-se que essa maior especialização era
o estímulo para aumentar a eficiência, porque a pessoa faria tantas vezes que ele ficaria um ótimo executor de assento de cadeira. Então, ele só vai fazer assento de cadeira, ele vai só se preocupar com isso. Então, à medida que ele vai se especializando, ele vai se aperfeiçoando. Essa era a ideia. A autoridade e responsabilidade, a autoridade ligado aí a dar ordens e esperar a obediência por parte desse operário, e a responsabilidade, que era o dever de prestar contas daquilo que estava sobre a sua responsabilidade. Disciplina, né, que se refere aí ao comportamento perante aquilo que era estabelecido, os acordos que eram realizados, e a unidade de comando, porque cada empregado, na visão de Fayol, devia receber ordens de um único superior, e não multifuncional. Isso acabava criando aí desvirtuando, né, a atenção desse operário. A unidade de direção, que seria uma única pessoa definindo os direcionamentos estratégicos dessa organização, ou para um conjunto de atividades que tinha aí um mesmo objetivo. Subordinação dos interesses individuais. Então, nós tínhamos os operários daquele momento tinham os interesses gerais da organização se sobrepondo aos seus interesses individuais. Remuneração, e buscava-se com isso também uma maior remuneração para gerar maior satisfação do empregado, e todo mundo sairia ganhando. Centralização, que era a concentração da autoridade no topo, né, da hierarquia, lá no topo, no organograma, a caixinha de cima era responsável pelas de baixo, e essa centralização e esse controle de autoridade é que faria com que essa eficiência fosse atingida ou alcançada. Então, os princípios gerais, segundo Fayol, se baseava nessa cadeia escalar, dessa linha de autoridade, que está bem retratado, a gente percebe isso claramente no organograma, a ordem, que tudo tinha seu devido lugar. Então, a organização do ambiente se passava pela ordem, esse ambiente produtivo. Também na justiça ou na equidade, que esse líder tinha que ter, ou essa lealdade que a liderança tinha que ter com seus operários, e isso era uma via de mão dupla, os operários também lealdade com a empresa para a qual eles trabalhavam. Isso gerava também uma estabilidade que ele via naquele momento, que era extremamente importante, em função da rotatividade prejudicar a eficiência. Porque se eu tenho uma alta rotatividade, eu tenho que estar constantemente treinando, e as pessoas não vão estar totalmente inteiradas do processo, e isso acaba comprometendo a minha eficácia. A iniciativa, que é a capacidade de visualizar um plano e assegurar que ele seja concretizado, e o espírito de equipe, porque a união e a harmonia entre as pessoas é que fariam com que esse resultado chegasse exatamente naquilo que tinha sido proposto ou que se esperava. Na opinião de Fayol, o líder também tinha um papel muito importante. Ele tinha que conhecer bem seus liderados, ele tinha que ter a capacidade de identificar dentro daquele grupo aquele que não produzia ou que não correspondia àquilo que se esperava dele, e excluir, trocar por uma outra pessoa no lugar. Ele tinha que conhecer muito bem as relações de trabalho. Nós não tínhamos naquele momento uma legislação trabalhista, mas nós tínhamos uns contratos formais que eram realizados entre a organização e o seu funcionário, e esse líder tinha, esse chefe, né, na época o título era esse chefe, ele tinha que conhecer esse contrato, ele tinha que fazer as inspeções periodicamente de todo o seu corpo social dessa organização, reunir aí seus principais colaboradores, conhecer a unidade que cada um trabalha, que direção, quais são os esforços necessários para atingir determinado objetivo em cada unidade, e também era papel esperado desse chefe a motivação do seu grupo funcional, porque só assim ele imaginava que essa maior eficiência seria alcançada. Hoje nós falamos muito desses termos, eficiência, eficácia, e na próxima aula a gente vai entender muito bem a diferença entre um e o outro, e
qual é a importância disso no nosso contexto da administração. Hoje, nessa segunda aula, nós vimos as origens, né, dessa disciplina da Teoria Geral da Administração, com base aí na primeira e na segunda fase da Revolução Industrial, onde tudo isso começou, todas essas metodologias e essa padronização iniciou. Discutimos os princípios da administração científica de Taylor e os princípios da teoria clássica da administração de Fayol. Vimos que os dois, apesar de terem desenvolvido essas teorias quase que simultaneamente, um nos Estados Unidos, outros na Europa, e nunca terem, né, se comunicado no momento que estava no desenvolvimento dessas teorias, elas têm muito de comum e tem muito de diferente. Né? Um tinha base na tarefa, o outro tinha base na estrutura, mas ambos buscavam a eficiência, a máxima eficiência. E isso é muito importante entender, porque essas teorias é que fundamentam todas as teorias que vieram posteriormente a elas. Foi um processo evolutivo, nós vimos isso também quando nós discutimos as perspectivas com base na tarefa, com base na estrutura, com base nas pessoas, com base na tecnologia, com base nas relações humanas, e a gente sabe que a interação dessas teorias é que fará com que a gente, conhecendo cada uma delas, a gente desenvolva parâmetros para os processos de tomada de decisão nas organizações modernas. Eu deixo para vocês algumas questões para reflexão e para fixação desse conteúdo. Um abraço e até a nossa próxima aula.